questãozinha aqui hoje sobre calor latente, beleza? Nós temos aqui, como vocês podem ver, uma quantidade de calor que de 56.100 joules é fornecida a 100 gramas de gelo que se encontra inicialmente a menos 10 graus Celsius. Então aqui a gente está com o gelo a menos 10 graus. Aqui nós temos os dados, ó. Quantidade de calor 56.000, massa de 100 gramas, temperatura inicial de menos 10, calor específico do gelo 2,1, calor específico da água, calor latente de fusão, é o L de fusão aqui, ó, 330 joules por gramas. Ele tá dando em gramas, não precisa transformar aqui em quilogramas não, beleza? Ele quer saber o seguinte: esse gelo vai ser aquecido com essa quantidade de calor, certo? Ele quer saber qual vai ser a temperatura final do gelo. Primeiro o gelo vai estar a menos 10, então ele vai se encontrar nessa posição. Para a gente aquecer esse gelo, ele vai receber uma quantidade de calor sensível, né, que vai variar a sua temperatura até ele chegar em zero. Quando ele chega em zero, a gente vai calcular agora esse calor por um calor latente, que vai ser calor latente de fusão. Feito isso, quando ele transforma de 0 graus Celsius de gelo para água, ele vai começar de novo a aumentar a temperatura, que vai ser o calor sensível. Ele vai receber 56.100. A gente vai calcular para cada fase, beleza? Primeiro, eu tenho que passar o gelo que está a menos 10 até chegar em zero. O que é que a gente vai ter aqui? A gente vai variar a temperatura do gelo de menos 10 até chegar em zero. Então, nessa parte, o calor vai ser sensível, QMC ΔT, que macete. O que é que a gente vai fazer? O que vai ser igual a M, que é a massa, 100. Calor específico do gelo é 2,1 joules, vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Temperatura final é de onde eu parti. Inicial é menos 10 e a final é zero, né? Então, eu vou fazer 0 menos 10. Então, vejam bem. Menos 10 com esse menos da fórmula do ΔT vai ficar mais 10, né? Com 0, 10. Então, 100 vezes 10 dá 1.000, vezes 2,1, 2.100 joules, beleza? Essa aqui vai ser a quantidade que eu vou chamar de Q1, tá bom? Então, ó, vejam bem, a gente tinha 56.100, que foi a quantidade total de calor. Então, nessa primeira etapa, a gente já gastou 2.100 joules, ok? Parte 2, quando ele atinge 0 graus Celsius, o que é que a gente vai ter aqui? Uma mudança de fase que vai ser dada por um calor latente, certo? Quem vai ser esse calor latente? M vezes um L, né? Não é isso? Calor latente não é ml, que mole, certo? Então, vai ser adicionado calor agora para mudar a fase do gelo. Ele vai se transformar nessa fase aqui, zero, vai se transformar em água. A quantidade 2 de calor vai ser dada por M, que é 100, vezes o L, que é o calor latente de fusão do gelo. Ou seja, para transformar esse gelo em líquido, a gente vai precisar desse calor latente aqui, de 330 joules para cada grama. Então, é só a gente multiplicar aqui, ó. Se nós temos 100 gramas de gelo, nós vamos precisar de quanto? 33.000 joules de calor, beleza? Então, essa segunda parte aqui, ó, nós já gastamos 33.000 joules de calor para transformar esse gelo. E agora ele quer saber qual vai ser a temperatura final, certo? A gente cedeu essa quantidade total, ou seja, para todo esse calor aqui, até onde chegou a temperatura do gelo. Então, veja, para cada parte dessa, a gente precisou de uma certa quantidade. Se eu somar aqui, ó, a quantidade que gastamos em Q1
mais Q2 mais Q3, tudo isso aqui tem que ser igual a 56.000 joules de calor, certo? Que é a quantidade total desse calor aqui, beleza? Ou seja, para cada fase dessa, a gente gastou uma quantidade. E com essa quantidade aqui que foi cedida, até onde chegou a temperatura do gelo, né? Então, vejam, se a gente gastou uma parte, 2.100, colocar aqui, quantidade 1, gastamos 2.100 joules. Na quantidade 2, gastamos 33.000 joules. Para a quantidade 3, vamos gastar quanto? 33.000 mais 2.100. Gastei quanto no total? 35.100, certo? Menos 56.100 igual 21.000. Vai dar 21.000, que vai sobrar aqui para a nossa parte 3. Vocês entenderam? Desse total aqui, eu vou retirando o que eu já gastei, beleza? Então, aí, ó, restou para a gente, para a nossa parte 3, agora para voltar a aquecer agora o gelo no estado líquido, sobrou 21.100. MC∆T novamente, calor sensível. Por quê? Aqui aumentei até chegar em zero. Aqui chegou em zero, calor latente, transformei em água. Aqui eu vou voltar a aumentar a temperatura, que vai ser quem? MC∆T. Então vai ser 100, que é a massa. C, calor específico de quem? Esse aqui é o calor específico da água, beleza? E esse aqui em cima, do gelo. Por quê? Nessa fase aqui a gente já transformou o gelo em água, tá? Que é essa partezinha aqui. Então agora eu vou calcular para água, beleza? Portanto, gente, a gente dividindo aqui, ó, a parte 3, tá? Ficou faltando só esse finalzinho. Vou mostrar para vocês. Eu coloco aqui, substituo os 21.000 que sobrou de calor, certo? Que foi a quantidade de calor restante dessas duas primeiras fases, desses 56.000 que nos foi fornecido. Eu coloco aqui, substituo no lugar do que? Multiplico aqui, ó, 4,2 calor específico, 100, temperatura final menos a inicial, que é de 0 para cima. Então, essa temperatura final que eu quero encontrar, tá? Quando eu substituo aqui e multiplico, 21.000 é igual a 100 vezes 4,2 dá 420 TF, vezes 0 vai dar 0, né? Quando eu fizer a proporção aqui, ó. E aí, só é fazermos o quê? TF vai ser 21.000 dividido por 4,2, que isso dá 50 graus Celsius. Portanto, TF final deu 50 graus Celsius, tá? Isso aqui é a temperatura que foi atingida devido a toda essa quantidade de calor. Lembrando que cada calor, cada partezinha corresponde a uma fase diferente, né? Uma de aumento de temperatura, outra de variação de mudança de fase e outra de aumento de temperatura novamente. Beleza? Portanto, atingimos 50 graus Celsius. Beijão, pessoal. Até a próxima.